Olá, salve! O Flamengo derrotou o Fluminense por 2-1 e saiu na frente na decisão do Campeonato Carioca. Um empate no próximo domingo dá o título do Campeonato Carioca ao Flamengo. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Vitória do Flamengo sobre o Fluminense no primeiro jogo, 2-1. Vitória merecida, mas não houve, digamos assim, um baile do Flamengo sobre o Fluminense, um banho de bola. A superioridade técnica do Flamengo no papel é muito grande, mas isso tem que ser sempre comprovado dentro de campo. O Flamengo começou o jogo melhor e o Fluminense ainda estava se arrumando em campo quando o Wesley já fazia o primeiro gol. Veio avançando com a bola, ali pela direita, deveria estar marcado ou pelo volante Martinelli ou acompanhado pelo Canóbio, que era o ponta do Fluminense pela esquerda e que, portanto, na fase defensiva tem a missão de marcar o lateral. Canóbio deu espaço e ele foi avançando. O lateral esquerdo Freitas, a mesma coisa. Foi recuando porque nas costas dele podia estar caindo um outro jogador do Flamengo, talvez por ali o Gerson. E o Wesley arriscou um chute que ele não tem muita convicção de fazê-lo. Ele próprio reconheceu isso na entrevista no intervalo do jogo. Não tem muito hábito de arriscar o chute dali. Até o Gerson tem cobrado isso dele. Chuta mais, você tem capacidade. E ele arriscou. O goleiro Fábio falhou. Foi atrasado na bola, enganado pelo kick da bola, um chute de fora da área, falha do goleiro Fábio, 5 minutos, 1-0 para o Flamengo. Deu para pensar que seria um baile do Flamengo a partir dali. Mas aos pouquinhos o Fluminense foi se equilibrando, foi entrando mais no jogo. Arias chamou o jogo para ele, o jogador de meio de campo que controla muito bem a partida. Canóbio também entrou no jogo, buscando o Cano algumas vezes, e o Fluminense cresceu, a ponto de ameaçar aos 32 minutos quase empatar o jogo. Numa bola em que o Arias chutou a primeira vez, a bola foi bloqueada pelo zagueiro Léo Ortiz e sobrou para ele próprio. E ele ficou cara a cara com o goleiro. Tem a impressão que ele nem acreditou. E a bola se ofereceu para o pé esquerdo do Arias. Ao invés de bater cruzado ou até de ajeitar, porque até tinha tempo para isso, ele bateu de primeira de canhota, corpo meio desequilibrado. A bola triscou na trave e saiu. Foi uma chance incrível que um jogador da categoria do Arias não pode perder. Veio o intervalo do jogo, o Flamengo ganhando por 1-0, e no segundo tempo o Flamengo começou do mesmo jeito que começou o primeiro, sendo predominante, se impondo ao time do Fluminense, e o Fluminense pareceu não entender a dinâmica do jogo. Logo aos 7 minutos, o Arrascaeta bateu uma bola da entrada da área, desviou no Ignácio e o goleiro Fábio fez uma grande defesa. E o jogo se apresentou assim, sem nenhuma grande oportunidade. E aí, aos 15 minutos, começaram a surgir as mudanças pelos dois treinadores. O técnico do Fluminense, Mano Menezes, colocou em campo o Keno, depois colocou em campo, tirou o Cano, que eu achei um engano absoluto dele, para colocar o Everaldo. O Everaldo ainda é um jogador em fase de melhoria do seu condicionamento físico, e o Cano não, já está acostumado. O Cano é aquele jogador de uma bola que sobra, ele manda para o gol. Achei que o técnico Mano nessa daí não foi bem ao fazer a mudança. Nesse jogo, Otávio não estava num dia muito feliz, Martinelli também não, e o Flamengo também se desarrumou a partir dos 15, 18 minutos, quando as mudanças foram feitas. Não foi um dia feliz para o Arrascaeta, De La Cruz ficou meio sozinho no meio do campo, e o Gerson, o único jogador da criação. Péssima partida do Plata, apagadíssimo no jogo. O Flamengo se ressentiu muito da ausência do Bruno Henrique, que é o jogador que dá velocidade, presença do time do Flamengo na área, incomoda os adversários, os zagueiros, e com o Plata de centroavante, nada aconteceu. Saiu e entrou o Juninho. Deu para imaginar, bom, também não vai acontecer nada. Pois foi o Juninho que tentou uma vez, a bola passou por cima aos 28 minutos e aos 30 fez o segundo gol do Flamengo. Uma bola que ele deu sorte. Ela primeiro foi chutada iniciada a jogada pelo Luiz Araújo com o Gerson, e aí o Gerson cedeu para o Arrascaeta. Ele bateu, Thiago Silva bloqueou, sobrou para o Juninho. E ele bateu meio de chicotada na bola, ela desviou na perna do zagueiro Ignácio e aí matou o goleiro Fábio, que não conseguiu fazer a defesa. 2-0 para o Flamengo então se sentou na vantagem.
como se já tivesse resolvido e o Fluminense aniquilado, pois o Fluminense cresceu nos minutos finais, aos 42, Keno fez um gol e olha quem falhou, o zagueiro Léo Ortiz. A bola veio cruzada da esquerda pelo Fuentes, que estava mal no primeiro tempo, mas cresceu, melhorou no segundo, apoiou o ataque, fez o cruzamento, o Keno desvia a bola de cabeça nas costas do Léo Ortiz, que ficou pregado no chão, parecia que ele estava com um cinturão de 10 quilos, e aí não conseguiu alcançar a bola, Keno desviou de cabeça, encobriu o goleiro do Flamengo Rossi, e o Fluminense fez 2-1. E aí entrou no jogo outra vez, e quase empata aos 46, quando o garoto Riquelme entra pela direita, naquele jeito canhotinho de driblar no meio dos adversários, cisca para um lado para o outro, e deu para o Arias, na pequena área, Arias chuta e o goleiro Rossi em cima dele, bloqueia e bota a bola para escanteio. Quase que o Fluminense consegue o empate. Acho que o 2-1 foi um resultado justo para o que foi a partida, mas nenhum nem outro, nem Flamengo nem Fluminense, deu um grande espetáculo. Thiago Silva comentou isso, não fizemos um grande jogo, disse ele, e de fato o Fluminense pode jogar mais, como o Flamengo pode jogar mais. Mas aquele primeiro jogo de 2, de uma decisão, os times ficam cautelosos, não arriscam tudo, porque pode acontecer de erros pela precipitação acontecerem e colocar tudo a perder num jogo só. Tem um segundo jogo e a situação é a seguinte: se o Flamengo perder por um gol de diferença, se o Fluminense vencer por um gol de diferença, 1-0, 2-1, a decisão vai para os pênaltis. O Flamengo então joga pelo empate, ganhou o jogo de 2-1, se empatar o próximo jogo, o Flamengo é campeão. Se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, decisão por pênaltis. E se o Fluminense ganhar por 2 ou mais gols de diferença, o Fluminense é campeão. Claro que se o Flamengo vencer por qualquer placar também, ele é campeão. Ficou tudo para a segunda partida e a final do Campeonato Carioca se tornou emocionante, apesar do primeiro jogo não ter sido tecnicamente um jogo de muito sabor, de muita coisa boa para os olhos. Esperamos mais e acho que podemos ter mais na segunda partida. Aquele recado, então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!